Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Esse amém foi tão desenganado pelos médicos. De novo, eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como disse o carioca, agora eu senti firmeza. Deus abençoe a vida de vocês. Ainda em pés, eu gostaria de aproveitar o gancho, já que estamos nessa posição tão abençoada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, num texto que é muito conhecido, tá? Que é o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o sermão profético, o princípio de dores, o verso 37, 38 e 39. Mateus, capítulo de número 24, esse é o endereço, tá ok? Do verso 37 ao 39. Só quem já achou, diga assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Está assim escrito, queridos: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, por gentileza? Glória a Deus. Queridos, é um privilégio poder estar aqui. Eu me sinto honrado, agradeço. Quero registrar no início da minha fala, eu quero registrar aqui a gratidão a Deus por esse convite agradabilíssimo, né, de podermos estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Wilson, que além de pastor é um grande amigo e faz parte do clube dos avós, né? Porque no dia 18 de janeiro eu passei a ser o que nunca fui, avô, né? Eu tenho 62 anos de idade e até brincava com minha filha e com meu genro. Já estou entrando na geriatria, já estou tendo visão de olho aberto, sentindo gosto de cabo de guarda-chuva na boca, e até então não sou avô, né? Então é complicado. Aí eles falam: ô pai, que isso? Não faz esse drama. Aí Deus abençoou, ela ficou gestante, e quando foi no dia 18 de janeiro, eu, né, tive a grata satisfação de ter o nascimento do Benjamin, nosso primeiro netinho. Eu estou muito feliz e grato a Deus, porque Deus cuida, né? No ano anterior ela havia perdido o bebê, ficou num momento muito difícil, se sentiu muito subtraída emocionalmente, né? Mas aí Deus entrou, Deus fez um grande milagre e nos brindou com o neto. Eu estou muito grato ao nosso Deus. Eu costumo dizer que todos nós temos muito mais motivos para sorrir do que para chorar. Quando a vida lhe der um motivo para chorar, mostre para a vida que você tem 1001 razões para sorrir. É como está escrito no Salmo 30, verso 5, a parte B, diz: o choro pode durar uma noite, é uma possibilidade. Aí depois tem uma vírgula e tem assim: mas, contudo, entretanto, todavia, a alegria vem. É uma afirmação, né? O choro pode durar, é uma possibilidade, mas a alegria vem pela manhã, é uma certeza divina. Então, enquanto choram, outros vendem lenço. Ninguém vai ficar chorando para sempre. Vai chegar o momento que eu e você vamos vender lenço e o nome do Senhor será glorificado. Só quem entende isso, diga amém? Amém. Gente, o texto que li é um texto que foi o próprio Jesus que verbalizou, né? O capítulo 24 é o sermão profético, é o princípio de dores. E Jesus faz uma comparação: assim como, né? Assim como significa da mesma maneira que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque na época de Noé o povo endurecia a cerviz. Se você for comigo lá no início, no capítulo de número 6 de Gênesis, ali começa e tem registrado uma história que eu acredito que é fantástica, que é a história de Noé, quando ele construiu a arca. E ali nós vemos algo que é muito forte, porque, por exemplo, no verso 1 do capítulo 6 fala assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Aí o verso 4 diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus conheceram a filha dos homens, os quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Aí o 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má de maneira contínua. Aí no 8 diz: Noé, porém, alcançou graça aos olhos do Senhor. A sociedade
que antecedia ao dilúvio, era uma sociedade corrupta, profana, imoral, vergonhosa, indecente, devassa. Era uma sociedade que agredia ao Senhor, porque aqui havia uma mistura, porque havia os filhos de Deus, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, e tinha as filhas dos homens, que eram as descendentes de Caim. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Sete, olharam para as filhas de Caim e escolheram para si todas que escolheram, e tomaram para si todas que escolheram. E o que aconteceu? Começou a haver uma degradação, uma mistura, e a coisa foi crescendo, a coisa foi cada dia agredindo a santidade de Deus, através do pecado, da imoralidade, da devassidão, a ponto de, no verso de número 5, está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Até o cálice da ira divina um dia transborda. Até Deus tem um batente, tem um limite, né? Deus tem um limite também. Chegou a hora que ele fala, chega. A Bíblia fala no capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, Deus usa Salomão, ele já estava com a idade dilatada, já estava meio T-Rex, meio Jurássico, já estava bem velho, e ele fala algo que eu acho fantástico. Ele diz assim, ele abre a sua boca e ele começa a falar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele começa a falar, ele começa a pontuar: tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de amar, tempo de odiar. Ele dá 14 exemplos paradoxais. E ele começa a falar do tempo. Então chega uma hora que Deus, ele simplesmente diz assim, chega. Quando eu leio o capítulo de número 3 de 2 Timóteo, verso 1, Paulo, usado por Deus, ele fala uma coisa: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, e ele dá ali uma série de predicados pejorativos dos homens, ok? E essa palavra que Paulo disse, essa advertência divina, porque quando Paulo fala para Timóteo, sabe, porém, isto, é como se Paulo reverberasse e dissesse assim: se você não sabe, fique sabendo que os últimos dias serão difíceis, agudos, tenebrosos, e não precisa nem orar para Jesus revelar que a época que nós estamos vivendo é uma época muito difícil. Hoje é difícil para a família, porque a família é um projeto de Deus, mas a família também, venhamos e convenhamos, ela está na alça de mira de Satanás, porque Satanás sabe que se a família for forte, a igreja será forte. Se a família for bem estruturada, a igreja será bem estruturada. Se a família tiver bastante equilíbrio, a igreja terá equilíbrio. Ou seja, tudo que nós somos lá, reverbera aqui. E o diabo, ele sabe disso. Tanto é que a família surgiu no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. Está escrito lá: e viu Deus que não era bom. Olha, foi Deus que chegou a essa conclusão. Viu Deus que não era bom. Se está escrito isso, eu tenho que acreditar. Eu não posso dizer o contrário, ok? Viu Deus que não era bom. Não era bom o que, Deus? Que o homem estivesse sozinho. E naquela época, Adão, cujo nome no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, significa vermelho, porque foi tirado de uma matéria pré-existente que é o barro. Então, Deus viu que ele estava sozinho, isolado, solitário. E, gente, nenhum ser humano normal gosta de solidão. Quando você vê uma pessoa mais fechada que uma ostra, o tempo todo querendo ficar sozinha, algo está errado. Porque nós somos seres gregários, nós somos seres sociáveis, nós temos essa necessidade de interagir, ok? Então, Adão estava ali meio borocochô, meio numa situação que para ficar ruim precisava melhorar muito, isolado, até que Deus, manda um sono pesado sobre ele, de maneira milagrosa, da costela de Adão, Deus faz uma varoa, Deus faz uma mulher chamada Eva, que significa mãe de todos os viventes. Ali Deus iniciou a família. Agora, quando eu vou para a igreja surgiu em Atos 2, ok? Olha a quantidade de anos que se passaram, porque a Bíblia ela foi escrita no período de 1500 anos, por 40 homens, de diferentes épocas, lugares e níveis culturais. Então passou milhares de anos, aí Deus vai e estabelece a sua igreja, ok? Só que a família, ela foi muito antes da igreja. Por isso que no capítulo 26, versículo 25 de Gênesis, já havia 3 coisas na vida de Isaac. Havia o altar, a tenda e o poço. O altar fala da coinonia, da comunhão dele com Deus, relacionamento com Deus, ok? A tenda fala da família, porque Israel sendo nômade no deserto, a família ficava na tenda. E depois tem um poço, é da onde se tirava água para dar para o rebanho. Então você tem o altar, vida com Deus, a tenda, a família e a água que tirava pelo rebanho. Podemos espiritualizar e dizer que se trata da obra de Deus. Então a nossa prioridade é a nossa comunhão com Deus, e a nossa maior prioridade nesta terra é a nossa família.
Família forte e igreja forte. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos isso, a gente sofre menos. E no texto que li, a sociedade promíscua, já disse, repito, devassa, imoral, profana, que se rebelou contra Deus, até que Deus deu basta. Só que antes de Deus dar basta, Deus já tinha um plano, porque o nosso Deus tem vários atributos, e um deles é a onisciência. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. O nosso Deus tem esse atributo, e Ele já sabia o que ia fazer. Tanto é que é bíblico isso. Quando eu leio o capítulo 6 do Evangelho de João, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus desde de manhã, e eles estavam cansados, exauridos e com fome. E a Bíblia diz que Jesus chegou para Filipe e falou: onde nós vamos comprar pão para todo esse povo comer? Aí no verso 6 do capítulo 6 está escrito assim: Jesus perguntava isso só para o experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Aí a pergunta que não quer calar é essa: gente, se ele sabia o que ia fazer, por que ele perguntou? Porque, irmãos, a verdadeira sabedoria surge com a dúvida. Ei, quem pergunta poderá ser um tolo por 5 minutos, mas quem deixa de perguntar será um tolo por resto da vida. Por isso que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. Quando eu falo, eu só repito o que eu já sei, mas se eu ficar quieto ouvindo, eu posso aprender algo novo. Por isso que a maior virtude num diálogo não é falar, é saber ouvir. E Sócrates já dizia: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Deixa eu lhe dizer algo: Deus, Ele tem poder, pela sua grande onisciência, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele já sabia o que ia fazer, está escrito no verso 6 do capítulo 6. E aqui, na época de Noé, ele já sabia o que ia fazer. Até então a agricultura, como não chovia, você fala, como é que as plantas elas produziam, como é que havia árvores, grama, como é que essa parte aí da questão da agronomia funcionava? É muito simples, a Bíblia diz que saía um vapor debaixo da terra e aquilo regava todas as plantas. Deus tem os seus métodos, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Nada pega Deus de surpresa. Para todo problema tem uma solução. Por isso que em Lucas 1,37 o anjo Gabriel disse para Maria: para Deus não tem nada impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos limitados, tantas coisas impossíveis nós nos deparamos, só que nós temos um Deus de milagres. Se você acredita, diga amém. Deus ainda pega o comum, transforma em excepcional, pega o natural, transforma em sobrenatural, e quando Ele quer, Ele pega o ordinário e transforma em extraordinário, porque Ele é Deus, Ele faz, Ele pode, Ele tem. Bendito seja Deus. E o que Deus fez? Deus já tinha no seu plano, no seu coração, Ele orientou Noé para que Noé construísse uma arca, e Noé obedeceu a Deus. Agora me chama uma coisa, muita atenção, o que é? Até então nunca tinha chovido, e o nosso Deus falou para Noé construir a arca, que ele ia derramar um dilúvio de água sobre a terra. E algumas coisas eu aprendo, por exemplo, a arca, ela na simbologia bíblica, tá? Porque a Bíblia é recheada de tipologia, né? Então a arca, ela simboliza o próprio Cristo. Então quando Deus instrui, orienta, ilumina, direciona Noé para fazer uma arca, para colocar ali os animais e também colocar toda a sua família, porque ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e todos eram casados, então cada um tinha uma esposa, eram 6 pessoas. Noé e a família totalizava 8, então foram só 8 pessoas que entraram dentro daquela arca, mais um casal de animais, macho e fêmea, ok? Então Deus tinha um cuidado o quê? De preservar a família, porque quem não estava dentro da arca, com certeza pereceu. É mais ou menos assim, Deus pensou, eu vou zerar tudo, tá bom? E vou ressignificar toda a sociedade. E Deus começou tudo de novo com 8 pessoas, porque todos que estavam fora da arca pereceram. E eu aprendo que a salvação estava dentro da arca. Dentro da arca tem vida, fora da arca tem morte. Dentro da arca tem a preservação, e fora da arca só aconteceu coisa ruim. Por exemplo, a arca é o símbolo da salvação, e eu pontuei aqui. A arca foi o instrumento da salvação de Noé e toda a sua família do juízo que caiu sobre a terra. Hoje a arca representa Cristo, e assim como Noé, ele levou toda a sua família para a arca, assim nós somos chamados a guiar nossa família até Cristo. Ei, eu sou sacerdote, você também é sacerdote da sua casa. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é irmos para o céu, mas levarmos toda a nossa família. O capítulo 16, versículo 31 do Atos dos Apóstolos, né, que é o único livro histórico do Novo Testamento escrito por Lucas, o médico amado,
por ocasião daquele episódio de Paulo e Silas no cárcere, quando o carcereiro pensa que todos eles fugiram, ele tenta se matar, como se o diabo soprasse: olha, todos fugiram, você não vai ter como explicar essa fuga em massa, então se mata que é melhor para você, não tem como explicar o inexplicável. E quando ele pega uma adaga, já ia se matar, Paulo brada: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí aquele homem já se humilha e chama agora Paulo, o qual ele tinha batido, o qual ele tinha açoitado, ele tinha feito tanto mal para Paulo. Aquela mesma boca agora se abre e diz assim: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo verbaliza: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então há um cuidado de Deus. Aleluia. É igual Josué 24:15, quando Josué fala: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, Deus não quer ver só você isoladamente, solitário no céu. Ele quer ver você e toda a sua família. A sua família é prioridade. É tão verdade isso, que os 35 milagres que a Bíblia menciona, esses 35 milagres que a Bíblia pontua que Jesus realizou, é claro que ele fez muitos outros milagres, conforme está escrito no capítulo 21, versículo 25, que é o derradeiro capítulo, o derradeiro versículo do Evangelho de João. Lá está escrito assim: Jesus, porém, fez muitos outros sinais, muitos outros milagres, que não foram escritos em livros, porque se fossem escritos em livros, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam. Estes, porém, foram escritos para que creiais, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Lá está escrito, é claro que ali é uma hipérbole, que tende ao exagero. Quando ele diz, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam, é uma hipérbole. É igual você falar para mim: pastor, chorei muito, chorei rios de lágrimas. Você, ninguém chora rios de lágrimas, é uma hipérbole, ok? Então a Bíblia relata só 35. E por incrível que pareça, na sequência, o primeiro milagre é João 2. E qual foi o primeiro milagre, pastor? Lá está escrito: o Senhor principiou assim o seu ministério de milagre. Ele estava num casamento, a Bíblia diz que ele foi convidado, e ele foi, e ainda bem que ele foi, porque o casal já começou numa saia justa. Por quê? Faltou o vinho, faltou a alegria, faltou aquilo que para o judeu é o melhor de uma festa, mas ali estava Jesus. E até então ele não tinha feito nenhum milagre. Ele estava com 30 anos de idade, já tinha sido batizado nas águas por João Batista, conforme o capítulo 3, versículo 13 de Mateus. E o que acontece? Ele estava ali, aí Maria chega: não tem vinho. Aí Jesus dá um pedala robinho misturado com samba Tevez. Jesus olha para ela e fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Aí você pensa: Jesus foi grosso, foi ignorante com a própria mãe. Que coisa, que resposta esdrúxula, que resposta dura, que resposta amarga. Onde já se viu um filho falar assim com a mãe? Parece que Jesus é mal educado. Mas Jesus não estava ali falando como filho de Maria, ele estava falando como filho de Deus, porque Jesus tinha duas naturezas. Ele era Deus, mas ele era homem. Como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. E agora o que ele fez? Ele fala como filho de Deus. É como disse João: o verbo, o Logos, a palavra viva, se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí Jesus fala: que tenho contigo, mulher? Aí ela entende, deu copiar, colar e salvar, 5/5, alto e claro. Ela entendeu. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ela chama os garçons e fala assim: gente, fazei. Ela usou o verbo fazer no imperativo afirmativo, não pediu, mandou. Fazei tudo quanto ele vos disser. Eu não sei o que ele vai mandar vocês fazerem, mas façam. E eles obedeceram. E Jesus falou: peguem as talhas. E pegaram ali as talhas, que totalizando dava 720 litros. E Jesus falou: enchem essas talhas de água. E eles obedeceram e encheram. O que eu aprendo com isso? Que todo milagre que Deus tem para a família, sempre haverá participação humana. Milagre é feito a 4 mãos, 2 de Deus e 2 minhas. Eu tenho que aprender a provocar o milagre. Por quê? Porque todo gesto de fé na terra produzirá sempre no céu uma manifestação de glória. Encher a talha comigo, agora venhamos e convenhamos, transformar o H2O, inodora, insípida e incolor, no vinho da melhor qualidade, aí é outro departamento, aleluia. O que eu aprendo com isso? Eu e você façamos a nossa parte. Ei, qual é a nossa parte? Vamos colocar a nossa família dentro da arca, e o resto Deus faz, Deus cuida, aleluia. Bendito seja Deus. Deus ainda cuida. Eu quero refrescar a tua memória se você sofreu de amnésia. Deus ainda cuida. O Deus que fez é o Deus que faz. Passado é história, futuro é mistério, mas presente é dádiva. No presente momento, Deus ainda faz.
Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer quebrar os grilhões, Ele quer suprir, Ele quer surpreender o teu coração, porque o teu Jesus não é pequeno, não é raso, não é de pau, de madeira, de gesso, de alumínio. Teu Jesus é vivo, Ele pode. Aleluia! Capítulo 28, versículo 18 de Mateus. Jesus, após ter ressuscitado, abriu a sua boca cheia de dente e verbalizou a seguinte frase. Ele disse: olha, todo poder é me dado no céu e na terra. Então, se Ele tem todo o poder, queridos, eu posso abrir a boca e falar o que Paulo falou em Filipenses 4,13. Se Ele tem todo o poder, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não tem barreiras. Mas agora, o que nós precisamos entender? Que nós temos que fazer a nossa parte. Ele acreditou, fez o que Deus mandou, ok? E Deus permitiu que a família dele entrasse dentro da arca. Então, eu e você temos a responsabilidade de conduzir a nossa família na presença do Senhor. Você sabia que Jó é um grande paradigma, para mim e para você, um grande exemplo. Por quê? Porque Jó tinha 10 filhos. Jó tinha 10 filhos. E o que Jó fazia? A Bíblia fala que ele acordava de madrugada e intercedia pelos 10. Ele botava a mão na cabeça de cada um deles e dizia: Senhor, se porventura pecaram, se porventura fizeram alguma coisa errada, se porventura entristeceram o teu espírito, perdoa. Ele intercedia. Porque, irmãos, John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, ele fala: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então, quando você vê que algo está fugindo do seu controle, mais do que nunca, você tem que interceder. Por quê? Porque tem coisas que eu não posso fazer e nem você. Mas orar, nós podemos. Aleluia. Nós podemos orar. Você sabia que a primeira oração da Bíblia está no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis? A primeira oração, lá está escrito assim: a Sete também nasceu um filho, a quem chamou o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É a primeira oração, Gênesis 4, 26. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 17: orai sem cessar. Então, quando você intercede, o céu se move. Quando você intercede, o céu se move e se cumpre. Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, ser-lhe-á aberto. Deus vai aonde eu não posso ir. Deus faz o que eu não posso fazer. Eu sou limitado, raso e pequeno, mas Ele é grande, Ele é forte, e não somente forte, mas é maravilhoso, é conselheiro, é Pai da eternidade e Príncipe da paz também. Então, o nosso Deus é grande. Nunca desista e nunca duvide da possibilidade do milagre. Se você é um tipo de crente que tem um problema familiar, mas duvida do milagre, do resultado final, eu posso não saber o teu nome, mas eu sei o teu apelido, Tomé. Nós temos que acreditar. O desafio não é crer, é continuar crendo. Repita comigo: o sonho me dá o que a realidade me nega. O Martin Luther King fala uma coisa muito linda. Ele fala assim: se eu soubesse que amanhã o mundo viesse a se desintegrar, ainda hoje eu plantaria a minha macieira. Nós não podemos desistir de acreditar. Aleluia. Sabe, irmãos, é uma frase que eu amo muito, dita por Rui Barbosa. Ele fala assim, isso me estimula muito. Rui Barbosa falava assim: pior do que a tristeza da derrota é a vergonha de não ter lutado. Eu quero sombra, mas eu tenho que plantar árvore, eu tenho que provocar o milagre, eu tenho que encher a talha de água, eu tenho que tirar uma pedra para Lázaro sair do túmulo, eu tenho que provocar o milagre, eu tenho que fazer a minha parte. Tem algo na minha vida que Deus nunca fará por mim. O que é? A minha parte. Toda bênção é condicional, depende de Deus, mas também depende de mim e de você. Por isso que nós temos que dar, a entender que todo gesto de fé na terra provocará sempre no céu uma manifestação de glória. Eu tenho que provocar o milagre. De que maneira? Acreditando. Acreditando. Então, esse homem, ele introduziu toda a sua família, porque era um homem que tinha comprometimento com Deus, era um homem que amava a sua família, era um homem que acreditava que a arca era o único método de salvar a sua família. E Jesus falou isso, né? Jesus falou isso no capítulo 14, verso 6 de João, quando ele faz uma das melhores e maiores afirmações do Novo Testamento, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e para fechar o pacote, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele não é um caminho, ele usou o artigo definido, não o artigo indefinido, porque se ele fala eu sou um caminho, né, daria a conotação que teríamos outros. Mas ele foi taxativo, categórico e contundente. Eu sou o caminho. Então, a arca simboliza Cristo. Outra coisa,
Noé foi o líder espiritual da sua casa. Ou seja, Noé ouvia a voz de Deus, obedecia e influenciava a sua casa a andar no caminho do Senhor. Ei, você é pai, você é mãe. São Francisco de Assis falava uma frase interessante. Ele dizia assim: pregamos o evangelho, sim, se for necessário usemos palavras. Por quê? Porque no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus está escrito: nós, porém, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Aí no 2 ele fala assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando ele diz: nós, porém, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é mais ou menos assim: sorria, você está sendo filmado. Agora não é você está sendo filmado, você está sendo monitorado. Sabe, irmão, se você dá um espirro, a pessoa do outro lado fica gripada. Então nós temos que dar exemplo. Conta-nos uma história antiga, curta e quente, que não enfada nem enjoa a gente, que diz o seguinte: o pai chegou para o filho de 12 anos e deu um pedala nele e falou assim: rapaz, tu te apruma, tu cria vergonha na cara, tu já está virando homem, rapaz. Então procura saber direitinho onde tu anda, o caminho que tu pisa, tu vigia na terra. Olha o Salmo 1, o Salmo 1 é forte, então tu te apruma. Aí o menino com 12 anos olhou para o pai dele assim, botou a mão na cintura, parecendo uma chaleira, falou: pai, te apruma o Senhor, te ajeita o Senhor. Mas sabe por quê, pai? O senhor tem que se aprumar, porque eu estou seguindo os seus passos. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. Irmão, não tem coisa pior, guarda essa frase, não tem coisa pior do que um bom conselho, porém acompanhado de um mau exemplo. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. A Bíblia diz: assim falai, assim procedei. Aleluia. Falar, todo mundo fala. Eu posso cantar bem, pregar bem, tocar bem. Eu posso ser um exímio pregador, um exímio músico, um exímio cantor, um mestre na palavra. Mas isso não significa que Deus aprova tudo que eu faço. Por isso que no céu nós vamos ter surpresas. Você e a tua casa tem que estar lá, mas você tem que dar exemplo. O teu filho está te monitorando, tua filha está te monitorando, por isso você precisa tomar muito cuidado, e principalmente com aquilo que você fala. Você sabia disso, irmãos? Repita comigo: todo homem, quando eu falo todo homem, significa todas as mulheres também, é óbvio, né? Então todo homem é senhor do que pensa, porém é escravo das palavras. Sócrates diz que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Tiago fala no capítulo 1, a partir do verso 18 em diante, ele diz: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a palavra tem um peso. A palavra edifica, mas uma palavra também destrói. O Talmud judaico diz uma coisa muito linda, ele diz assim: a língua do homem é semelhante à abelha, tem mel, mas tem ferrão. É engraçado que um dia eu preguei para um grupo de círculo de oração, há muitos anos atrás, tinha umas irmãs bem de idade, e eu comecei a falar sobre isso, e falei: irmãos, a língua do homem é semelhante à abelha, tem mel, mas tem ferrão. Aí eu falei para elas: querida, vamos participar do culto? Então fale para a pessoa que está do seu lado: querida, a tua língua tem mais mel ou tem ferrão? Aí uma olhou para a outra, teve uma que olhou para a outra e fez assim. Então assim, o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala. Capítulo 4, versículo 6 de Colossenses, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. O último versículo, que é o 14 do Salmo 19, Davi diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente verbaliza. Por quê? Porque falar sem pensar é como atirar sem apontar, a gente erra. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Talvez você fale assim: pastor, um dia eu pastoreava uma igreja na Vila Maria, na Zona Norte. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma irmã que, quando acabava o culto, ela vinha e falava para mim e para minha esposa: pastorete, ore pela minha filha está me dando muito trabalho, essa menina é luta, essa menina é isso, é aquilo, e começava a falar um monte de coisa da filha. Eu falei: tá bem, irmã, vamos orar. Até que um dia ela trouxe a filha, uma menina de 16 anos. Aí o culto acabou, ela veio até mim, eu chamei minha esposa, e ela chegou, a menina veio junto com ela, né, com a cara assim meio, né, aquela coisa do adolescente, né, aquele jeitinho assim meio estranho. Ela veio meio sem graça, meio constrangida, né, porque ela, na verdade ela nem queria ir, a mãe obrigou, né, e ela, beleza, chegou próximo da minha pessoa, da pessoa da minha esposa, e ela começou a falar: pastor Edson,
esta aqui que é a menina que eu lhe disse. Isso aqui é prova na minha vida, isso aqui é luta. Isso aqui é aquilo que Deus falou para Paulo do espinho da carne. Isso aqui é meu espinho, pastor. Essa menina está me dando trabalho, anda com quem não presta, está fumando, está bebendo, estou vendo a hora dela chegar buchuda. E começou a falar um monte de coisa da menina. Eu acho que ela deve estar fumando até maconha. E detonou a menina. E a menina, ela já estava constrangida. Imagina você falar isso para um adolescente perto de outras pessoas. E detalhe, ela foi tão indiscreta que do lado tinha outros adolescentes. Aí a coisa potencializou uma coisa que já era ruim. Lady Murphy, não existe nada tão ruim que não possa vir a ser piorado, não é isso? Aí a irmã falou um monte de asneiras. Irmãos, eu fiquei olhando para a irmã assim, eu falei, cala tua boca, mulher, tu está jogando a tua filha na lata do lixo, tu está depreciando, tu está mexendo com a autoestima, tu está jogando ela para baixo, isso não se faz. Irmãos, aprenda uma coisa, seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Onde não há crítica, cessa o processo de crescimento. Mas tem que saber o que fala, quando fala e como fala. Porque tem gente que é crente, dá glória a Jesus, decanta lamaia, terra, núbria, né? Mas chega dentro de casa e não vigia com a língua. Por isso que Davi disse, Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios. A palavra de Deus é taxativa. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Lá em Efésios, Paulo declara que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, que produz edificação e dê graça àqueles que estão ouvindo. Então, alto lá, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, ainda mais que eu estou dizendo que eu vou morar no céu. Então, irmãos, eu e você, quando o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, inclusive a boca, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. A irmã detonou a filha, eu não podia ficar calado, irmãos, eu comecei a sofrer de um problema chamado inquietite, né? Eu fiquei inquieto com a minha esposa, aí eu chamei a irmã, eu falei, querida, faz a gentileza, vamos aqui na sala pastoral, é rapidinho, tá? É uma conversa muito, muito rápida. Aí levamos a irmã, ela, né, falou um monte de bobagem. Aí eu falei, querida, a palavra tem peso na boca de quem pronuncia. Ela é sua filha. A maçã não cai longe da macieira e o fruto não cai longe do pé. Filho é fruto da educação que pai e mãe dá. Irmão, educar não é cortar asa, é direcionar o voo. Vou repetir, educar não é cortar asa, é direcionar o voo. Então o que acontece? Se é teu filho, você pode nem conseguir, mas tenta. Nunca seria racional concluir não poder antes de tentar. Quem fracassa tem mais mérito do que quem desiste. Porque quem fracassa pelo menos tentou. E quem desistiu, jogou a toalha, fica difícil. Santo Agostinho já dizia, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Aí pegamos essa irmã e falei, querida, a senhora perdeu uma oportunidade grande de ficar com a boca fechada. Querida, não faça isso com a sua filha. Se ela já estava com aversão à igreja, aversão à senhora, ela ficou com mais aversão a partir de hoje. Porque isso que a senhora fez, chamar a atenção dela, de maneira tão indiscreta como a senhora fez, a senhora só afastou ela dos teus braços e da presença de Deus. Olha o que a senhora fez, a senhora tem noção? É igual aquele filho que tira uma nota baixa, o pai chega e fala assim, tá vendo? Tirou uma nota vermelha, você é burro, você é um jumento, você é um asno. Aí, você fala isso para o seu filho, querido, ele vai crescer, ele não vai esquecer isso. Ele não vai esquecer. Ele vai continuar, aquela coisa lá, você é burro, burro, burro. Tudo aquilo que ele fizer e der errado, ele vai dizer, bem que meu pai falou que eu sou burro. Deixa eu falar uma coisa, nenhuma palavra que vem como sentença maligna, você deve aceitar, ou deve acatar, ou deve receber. Quando alguém falar uma palavra ruim para você, te depreciando, mexendo com a tua autoestima, no teu coração você tem que dizer, eu rejeito, eu repudio, eu neutralizo, eu desfaço, eu desmantelo essa palavra não terá poder sobre a minha vida. Essa irmã ficou com cara de ué, com aquele ventilador de igreja. Eu falei, é com a senhora mesmo, querida, não se faz isso. Vigia na terra. Não falta um culto, não falta um ciclo de oração, mas não cresceu, não melhorou. Foi por isso que em 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, existem homens com 18
18 anos. E existem meninos com 70. Ser idoso é uma coisa, ser idôneo é outra. E sabedoria não se compra, se adquire. Por isso que tem que ter sabedoria. Por isso que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá liberalmente. A gente pede carro, a gente pede casa, a gente pede para sair do aluguel, a gente pede para Deus multiplicar o pão e peixe, a farinha da panela, o azeite da botija, mas a gente não pede sabedoria. Eu profetizo nessa noite que Deus te dará sabedoria para falar, para agir, para que o nome do Senhor seja glorificado dentro da tua casa. Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Outra coisa, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E a pergunta que não quer calar é essa: você tem sido sábia ou tola? Olhe para cá e presta atenção. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Vou repetir: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Teus filhos serão resultado da educação que você está dando. E quando eles casarem, eles vão reverberar isso, vão replicar. Então a pergunta é: que tipo de educação você está dando? Que tipo de palavra você ministra? Eu vou pontuar alguma coisa aqui muito forte hoje, porque eu tenho certeza que Noé fazia isso com seus filhos. Tanto é que obedeceram o pai e entraram na arca, e acreditaram no que o pai falou. Imagina, se fosse hoje: Deus falou para mim que vai chover, eu estou fazendo essa arca, chamando... Tudo que você pensar de predicado pejorativo foi dito para Noé. Está ficando doido, é leso, interna, está com problema, tomou um cadernal vencido, enfim, depreciaram ele ao máximo. Ele ficou subtraído emocionalmente, mas ele não desistiu. Ou seja, Deus falou que vai chover, Deus falou que vai destruir a raça humana, mandou eu construir uma arca e eu entrar ali com toda a minha família. E detalhe, os filhos acreditaram, a família acreditou, porque Noé tinha credibilidade. Se você é pai, não sabe usar a palavra, perde credibilidade, pode ter certeza, quando se perde a credibilidade, todas as outras atitudes serão colocadas em dúvida. É igual quando o marido trai a esposa. Só é traído quem confia. Imagina quando traiu, pulou a cerca, fez o que não devia. Porque o duro da atitude errada não é a atitude errada em si, é a consequência. Porque tudo que o homem plantar, vai colher. Gálatas capítulo 6, verso 7. Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem plantar, disto ele se fará. É questão de tempo. Então a pessoa pronta, faz uma coisa errada. Aí vamos supor que o Senhor tem misericórdia, a pessoa se arrepende, faz que nem Davi no Salmo 51, contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos seus olhos, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E a pessoa se humilha. Se ela se humilhar, Deus vai perdoar. Porque o inferno não é lugar de quem peca, inferno é lugar de quem não se arrepende. O pecado pode ser negro, o pecado pode ser vermelho, pode ser escuro, mas se a pessoa se arrepender, vai se cumprir 1 João capítulo 1, verso 7, quando João diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Eu não falo até você glorificar, de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Onde apontou o pecado, superapontou a graça. Agora, venhamos e convenhamos. Vamos supor, hipoteticamente, essa pessoa fez isso, ela pediu perdão e tudo. Só que sempre vai ter aquele espírito de desconfiança. Toda vez que o camarada chega à tarde, não chegar, não cumpriu o que prometeu, onde você estava, com quem você estava, é verdade, olha lá, te apruma, te ajeita, porque senão tu dorme com e acorda sem. O que acontece? O casal tem que atentar para isso. Irmãos, o canal da comunicação dentro de um lar não pode ser obstruído, tem que estar desobstruído. Dentro da minha casa eu posso criar uma psicologia de vida e uma psicologia de morte. Quem muito dialoga, com certeza tem grande possibilidade de ter vitória. Quem pouco fala, todo ser humano que fala pouco tem muito barulho na cabeça. Você sabia que tem coisas que você não vai resolver com uma oração? Você tem que ser tratado. Tem muitas pessoas hoje na igreja que ignoram isso, mas é a pura verdade. Irmão, quando você fala, quando você verbaliza, quando você bota para fora, isso produz em você alívio. A cura vem, mas tem que botar para fora.
uma mágoa, uma ferida. Irmãos, aprendam uma coisa: ninguém pode mudar o passado. O passado é uma terra que você nunca mais pisa, então perdoa, conversa, olha no olho, tete a tete, cara a crachá, conversa, porque Deus é poderoso para fazer um milagre. Eu sei das coisas de duas maneiras: ou Deus me revela ou alguém me conta. Então fala em nome de Jesus, verbaliza, porque tem muitas pessoas que agem com imaturidade, e quem tem imaturidade na vida nunca vai entrar dentro da arca. Nunca vai ter Jesus como o Senhor da sua vida de verdade, dentro do seu lar, na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro. A tua casa tem que estar impregnada pela presença de Deus. E ali o diabo não tem vez, não tem gritaria, não tem baixaria, não tem palavrão, não tem palavra chula, não tem palavra de impropério. Ali tem palavra temperada com sal da graça. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: pensa para falar. Falar sem pensar é como atirar sem apontar, você erra. É melhor tropeçar com o dedão do pé do que com a língua. Por isso que nós temos que pensar para falar. Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. O que Aristóteles falava? Ele falava assim: o verdadeiro sábio nunca diz tudo que pensa, porém pensa em tudo que diz. Ele não joga palavras ao vento. Eu vou falar, será que é para falar agora? Tem clima? Tem momento? Será que dá para falar? Porque, irmãos, eu filtro tudo o que eu ouço através do meu estado emocional. Sabia que tudo que eu estou falando aqui, você está filtrando, você está processando através do seu estado emocional. Simples assim, cara pálida. Cada um filtra o que ouve através do estado emocional. Isso, irmãos, é maturidade. Eu tenho que ter maturidade na minha vida para ouvir e compreender. Você quer ver uma coisa? Eu sou um codificador, você é um decodificador. Eu sou emissor, você é receptor. E entre o codificador e o decodificador, o emissor e o receptor, tem a mensagem. Como você está absorvendo tudo que está sendo dito? Por isso que quem fala tem que ter maturidade. Repita comigo essa palavra mágica: maturidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha o que Paulo diz no capítulo do amor. Do verso 1 ao 13, no capítulo 13, 1 Coríntios, Paulo fala sobre o amor. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como sino que tine. Se não tiver, aí ele começa a falar sobre o amor. O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor nunca falha. E ele começa a falar um monte de coisa linda sobre o amor. Quando chega no 11, aí ele pontua da seguinte maneira: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino. Porém, depois que eu passei a ser adulto, stop, parei com as coisas de menino. Ele usou tudo no pretérito imperfeito. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Porém, depois que eu cresci, capítulo 4, versículo 1 de Gálatas, Paulo diz assim: em todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do escravo, embora seja ele senhor de tudo. Irmão, tudo melhora por fora quando eu cresço por dentro. O que Deus quer que você entenda? Que você como pai, você como mãe, tem que amadurecer. Eu vou nessa noite usar a autoridade do nome de Jesus, eu vou repreender todo o espírito de Peter Pan, todo o espírito de infantilidade. Deus quer que nós venhamos a crescer. E quando Paulo fala sobre amadurecimento, ele está falando de uma coisa muito forte. Você quer ver uns sintomas de quem é maduro? Primeiro sintoma de quem é maduro: quem é maduro nunca fala tudo que pensa. Irmãos, não dá para falar tudo que você pensa. Você tem que avaliar. A palavra tem peso na boca de quem pronuncia. Eu disse e repito. Então vai falar, pensa, para quem que eu estou falando? Tem clima para falar? Dá para falar? Deus me orienta, Deus me ilumina. Não vai no impulso, não vai na sua natureza adâmica, com o seu nervosismo. Pastorete, minha mãe era nervosa, a mamãe pegava pesado, eu sou que nem minha mãe, do jeito que ela fazia eu faço também. Copia tudo que é bom, mas tudo que é ruim, deleta. Tudo que é bom, copia, pratica. Deus é glorificado. Mas tudo que é nocivo, prejudicial, que não agrega, descarta. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não posso falar tudo que eu penso. Tem hora que a melhor coisa que existe é ficar em silêncio. Por isso que eu disse e repito, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. A maior virtude no diálogo não é falar e saber ouvir. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Proporcionalmente eu tenho que ouvir mais e falar menos. E quando eu ajo dessa maneira, e eu penso para falar,
eu faço um filtro, pode ter certeza o nome do Senhor é glorificado. Você quer chamar a atenção do seu filho? É a hora de pegar pesado? É a hora de falar tudo aquilo que você está ali acumulando. Você está bem com você mesmo para ter condição de corrigir o seu filho, a sua filha? O momento é esse. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não tenho como estar bem com o próximo. Ok? Alguém te fez o mal? Perdoa. Porque se você não perdoar, passará a ter 2 homens maus. Deus quer nos ensinar. Deus é pedagógico. O que não me mata me fortalece. O que não produz a minha morte me torna um ser humano mais forte, emocionalmente, psicologicamente. Então, eu tenho que tomar cuidado. Outra coisa, um sinal de maturidade, e eu creio que Noé tinha essa qualidade, não baseia suas respostas nas emoções, mas sim em princípios. Você sabia que as palavras agradáveis não são verdadeiras e as verdadeiras não são agradáveis? Ninguém gosta de ser confrontado. Você mentiu, o pai da mentira é Satanás, é o burifute, é o capiroto. Você se permitiu ser usado pelo diabo. Para de ser mentiroso. Mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Ficarão de fora os cães, os adúlteros, devassos, profanos, imorais e todo aquele que ama e comete a mentira. Você está enquadrado aqui, você não vai morar no céu. Vai morar no céu da boca do leão, no céu da Marta. Mas no céu de Deus não vai. Então assim, é importante a gente entender isso. Princípios não são negociáveis. Não abra mão de princípios. Você viu, o marido tem toda a autoridade de estar com a sua família e ministrar na vida delas e explicar o que é certo e o que é errado. Pastor, o meu filho está andando com má companhia. Lamento te dizer, se está andando com má companhia, se o pardal voar com o morcego, o pardal dorme de cabeça para baixo. Ou eu influencio ou sou influenciado. Não tem meio termo. Eu sou fruto e resultado das decisões que eu tomei na minha vida. Ok? Decisão, decide destino. É dessa maneira que a banda toca. E Deus vai me abençoando, e quanto mais alto Ele me coloca, mais dificuldade eu tenho para me equilibrar. Então eu tenho que tomar cuidado. Teu filho está andando com má companhia? Poxa, um dia chama ele e conversa. Meu filho, vem cá, vamos sentar, vamos ler o salmo primeiro. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Aí ele pega e diz assim: não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aí você vai mostrar para ele a luz da palavra. Está errado. E ele está rebelde, não quer te obedecer, está usando de desobediência, ou às vezes falando palavra chula para você. Não tem problema. Sabe o que você vai fazer? Você vai interceder por ele, você vai orar por ele, porque Deus é pedagógico. Deus ainda ensina. No tripé do ministério de Jesus ele fazia 3 coisas. Mateus 4:23, percorria Jesus toda a região da Galileia. Aí está escrito assim: ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e moléstia que havia no meio do povo. Então qual era o tripé do ministério de Jesus? Ensinava, pregava e curava. A primeira coisa que ele fazia era ensinar. Mais de 1/3 do ministério de Jesus na terra é constituído de parábola. Então Jesus tinha cuidado de ensinar. Então, em nome de Jesus, ensina, faz a tua parte, orienta, mostra o norte, a proa, o azimute. Ele não quer obedecer? Pode ter certeza, Deus vai tratar. Vai voltar para a presença de Deus, nem que seja com o anzol pelo queixo. Mas Deus vai tratar, Deus vai tratar. Ele é barro, Deus é oleiro. O barro não tem poder sobre o oleiro, mas o oleiro sempre terá poder sobre o barro. Labita, grabacaô, xarabacaia, liminaço e betenda da chuí, terracita, lavaxidecaia. Deus ainda é Deus. Ora, interceda, Deus ainda ouve a tua voz. Ei, Deus ainda tem um plano com você e com toda a sua família. Irmãos, Deus não tem filhos prediletos. Ok? Deus ama todos de igual modo. Agora, como eu me posiciono faz toda a diferença. Por isso que você tem que saber se posicionar. Tem que, saber como agir, saber como falar, saber como acolher. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Na hora do aperreio, da luta, da crise, da aflição dentro do teu lar, não grita. Não aumente o tom da tua voz. O que eu devo fazer, pastor Edson? Vou te dar a receita. Melhore teu argumento.
melhore o argumento. Jesus foi muito feliz quando ele falou isso em em Lucas capítulo 6, versículo 45. Ele disse assim: o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração tira o mal. Aí ele pega e diz: porque a boca fala que o coração está cheio. Eu verbalizo aquilo que está aqui dentro. Eu boto para fora aquilo que está aqui dentro. Então eu preciso tomar muito cuidado. Não é com gritaria, não é com baixaria. Porque, posso te falar uma coisa? O teu vizinho está de olho em você. Se você gritar muito alto, aquele vizinho que às vezes nem serve a Cristo, às vezes é de outra ideologia, às vezes é lá do Saravá, né? Da tenda de Umbanda da Cabocla Jurema, do Caboclo Sete Flechas, e você está lá aprontando, está gritando, está jogando o nome de Jesus na lama com o seu testemunho, e a pessoa olha do lado e fala: olha aí o testemunho do crente. Porque nós estamos sendo monitorados, disse e repito. Então não brigue, não chuta o balde, não chuta o pau da barraca, não fica destemperado. Aprenda a descansar em Deus e se permitir ser instrumento de Deus na hora da dificuldade. Quando tudo estiver virado de ponta cabeça, se permita ser instrumento de Deus na tua casa. Meu Deus! Salmo 131, versículo 2, Davi diz assim: eu quis calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com a sua mãe. Sim, como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para comigo. No Salmo 46, versículo 10, Deus usa, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Usou o verbo aquietar, né? E o verbo saber no imperativo afirmativo. Então ele não pediu, mandou, determinou, deu uma ordem. Então eu tenho que aprender a descansar e entender que Deus ainda faz, Deus ainda muda o cenário. Deus quer que você e toda a sua família entram dentro da arca. Porque se você tiver essa simplicidade, esse quebrantamento, essa humildade, essa noção, Deus vai agir. Salmo 34, verso 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, o lar, ele pode ser um refúgio de cura, de empatia e de apoio. O teu filho, a tua filha, o teu marido, você tem que ter prazer de estar dentro da tua casa. Tem gente que trabalha, está lá no emprego, quando dá hora de vir para casa, caramba, que coisa horrível, tem que ir para casa. Chega lá, vai rolar um fight, vai ter confusão, vai ter briga, vai ter, sabe, o nome do filme é Jogo Bruto. Não, o teu lar tem que ser um pedacinho do céu. O teu lar tem que ter paz. Eu profetizo nessa noite de olho aberto, que na tua casa terá paz. Eu profetizo João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Paz, a paz de Deus, como disse Paulo, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Deus tem muita coisa boa para fazer. Você sabe quem estraga tudo somos nós mesmos. Às vezes a gente bota tudo na conta do Bollywood, do Satanás. Ele tem costa larga. Irmão, porque o diabo usou, porque o Satanás... Não, você que não vigiou da mão à palmatória, você que falou fora de hora, falou que não devia, exagerou, você pegou muito pesado, não tinha necessidade de falar do jeito que você falou, de agir como você agiu, de fazer o que você fez. Da mão à palmatória, reconhece. Irmãos, deixa eu falar uma coisa: pecado só é perdoado quando a gente confessa. E quando você erra, você não vai ser apequenado, diminuído. Não, pede perdão. Pede perdão. Sabe, irmãos, tem muitas mulheres hoje que estão na igreja servindo ao Senhor, mas elas são infelizes. Tem muitos homens que estão na igreja servindo ao Senhor, chega na igreja, sorrisão na cara. Olha como, que casal abençoado, que família abençoada. Olha aquele irmão, uma benção, vai para o céu com tripa e tudo. É muito crente, né? Ele é Bruce Banner na igreja, mas em casa ele vira o incrível Hulk. Então assim, a gente às vezes vive uma hipocrisia, sabe, irmão, um teatro. Foi Charlie Chaplin que falou: a vida é semelhante a um teatro. Por isso cante, dance, pule, viva, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Às vezes, irmão, a gente vive uma fantasia, uma utopia. A minha cabeça pode estar nas estrelas, glória a Deus, aleluia, terra, manto, mas o meu pé não pode sair do chão, não posso romper com a realidade. Não rompa com a realidade. Se a tua realidade é aguda, difícil, Deus vai te dar vitória.
Deus transforma a tragédia em triunfo. Vou repetir. Deus transforma a tragédia em triunfo. Deus muda o cenário, Deus muda o quadro. Deus vira o cativeiro, Deus muda a história. Por mais que hoje você esteja vivendo o pior momento da sua vida e se sinta no olho do furacão, Deus ainda pode sim fazer algo lindo. Toda a tua família pode sim um dia ter um encontro especial com Jesus. Não desista de crer, não joga a toalha, não desanima, não retroceda, não olha para trás como olhou a mulher de Ló, mas continua olhando para Jesus, autor e consumador da fé, batendo no peito e dizendo com toda a carga de convicção: Satanás, eu tenho um negócio para te falar. Sabe o que é, Satanás? Ih, Satanás, aí você vai dizer: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Porque se Deus prometeu que vai salvar toda a tua família, todos vão entrar dentro da arca, eles vão entrar dentro da arca, porque Deus não mente. Lava baixia, trabalhava canta. Isaías 59:15, a Bíblia relata e mostra, ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que esta mãe não se compadeça do filho do seu ventre? É uma possibilidade extremamente remota, mas ele diz assim: mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, Senhor, todavia não me esquecerei, não me esquecerei, não me esquecerei de ti. Deus não sofre de amnésia, Deus cumpre, e se Ele falou, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria, falaria Deus e não confirmaria. Se Ele falou, vai acontecer. Então levanta a cabeça, bate no peito, olha para o alto e verbaliza, como verbalizou Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que por fim Ele se levantará sobre a terra. Tem milagre, tem coisa boa, tua história vai ter um final feliz, a tua história não estará fadada ao fracasso. Então jubila, canta, adora, para você naquele grande dia levantar a bandeira da vitória e dizer: Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha bandeira. Abalacha, Revita, Labaia, Racia, Ramanduíta, Rabaxia. Faça isso. Faça isso. Outra coisa importante para quem tem maturidade: não responda antes de ouvir. Tem muita família que briga muito por causa disso. A pessoa nem falou, o outro já está brigando, já está chutando a canela, já está falando bobagem. Irmãos, uma pergunta que não quer calar: por que as pessoas gritam? Parou para pensar? Alguém fala assim: gritamos porque queremos ser ouvidos. Mas por que gritar se a pessoa está do seu lado? Pensou? Por que gritar se a pessoa está do seu lado? Pense comigo, quando um casal começa o namoro, eles falam baixinho: oh minha filha, você é mais importante para mim do que o oxigênio para a terra. Você não é tabela periódica, mas eu sinto que entre nós está rolando uma química. Você não é pescoço, mas você mexe com a minha cabeça. Eu não sou a Casa Bahia, mas eu prometo dedicação total a você. Aí ele está ali falando baixinho. Tem hora que eles nem falam baixo, eles sussurram. Tem uns que sussurram até em língua estranha, né? Se tu me cares, se tu me cantas. Se tu me cares, se tu me cantas. Né? Espiritual. Né? Tem hora que nem falam baixo, nem sussurram, eles só se olham. E os seus olhares se entendem. Sabe por que isso? Porque os corações estão muito próximos. Então, por que nós gritamos? Cada vez que nós gritamos é porque nós temos necessidade de ser ouvido. E cada vez que você grita, o coração se distancia. Quanto mais distante tiver o coração, mais necessidade você vai ter de gritar. Agora tome cuidado, porque um dia a distância terá tanta que o coração não vai encontrar mais o caminho da volta. Por isso que muita coisa começa bem e termina mal. Se tudo der certo, segura essa, hein, que é pesada. Se tudo der certo na tua vida, você foi o maior responsável. Se tudo der errado, você também foi o maior responsável. Porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. A minha mente tem que ser aberta para essas coisas, sim ou não? Einstein costumava dizer que a mente que se abre a nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Sombrinha, livro, guarda-chuva, paraquedas e mente só funciona se estiver aberta. E a minha mente tem que estar aberta
Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, ali do verso 14 em diante, quando ele vai seguindo, ele começa a falar que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós não pensamos com a medula óssea, com a crista ilíaca. Não! Nós pensamos com a cabeça. Por isso que a Bíblia é dirigida à mente para ser entendida, ao coração para ser amada. Deus quer falar à minha mente, ao meu coração, e Ele quer que eu ponha em prática. Então eu tenho que tomar muito cuidado, não tomar muito cuidado. Eu tenho que ouvir a demanda da minha esposa. Se ela não falar, como é que eu vou saber? São nas mínimas coisas que a gente observa. Você quer ver um negócio? 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 8. Eucana sabia que Penina tinha muitos filhos e que a sua esposa preferida, que era Ana, que significa favor, tá? Benevolência, tá? Graça. Ana não tinha filhos porque ela era estéril. Todo mundo conhece a história de Ana. Só que esse camarada, ele dá um show. E ele é um exemplo para todos nós que somos da ala masculina, da nós, da selva, né? Então o que acontece? Ele chega para Ana e fala assim: Ana, por que tu choras? Por que tu não comes? Por que está triste o teu coração? Porventura não sou melhor do que 10 filhos? Caramba, esse camarada teve a sensibilidade de observar que a esposa chorava, não comia, que o coração estava triste, e ele foi até ela. Tem marido que vê a esposa assim chorosa, borocochô, e o cara é mais grosso do que dedo destroncado, é mais grosso do que papel de embrulha prego. Eu acho que ele começou a falar com 15 anos, que até os 14 ele rosnava. Não era um homem, era um ogro. Eis que te digo, tu és um ogro. Shrek 10, a missão, a saga continua. Porque o que acontece? Tem pessoas que elas têm dificuldade de expressar, mas o tempo todo só critica, só fala mal, só vê defeito, parece uma goteira na cabeça. Irmão, tem mulher que ora, sabe que tem mulher que ora assim: Jesus, tu está vendo meu marido, olha Jesus, esse caboclo tem visto o que ele tem feito. Jesus, tu estás voltando, mas antes de tu voltar, Senhor, prepara esse caboclo, Jesus. Leva para o cemitério da quarta parada, leva para o cemitério do choro menino, para a terra do pé junto. Senhor, está difícil, o peso da minha cruz está grande. Irmãos, nós se tiver tudo bem, a vida já é difícil pra caramba. E a pessoa consegue fazer com que a coisa se torne mais difícil. Eu acho que a pessoa pensa assim: por que fazer fácil, se difícil dá o mesmo resultado? Tem gente que pensa assim. Então ameniza, seja mais leve, seja suave, pensa para falar, escuta a sua esposa, ouça a demanda dela, tenha uma palavra temperada com sal. Ei, Deus quer colocar palavras diferenciadas. Provérbios 15, verso 1 diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. O tempo todo o camarada jogando graveto na fogueira, jogando gasolina, o incêndio só aumenta. Ei, pega leve, porque Deus tem vitória para vocês. Deus vai virar o cativeiro, Deus vai cuidar, Deus vai abrir, Deus vai fazer, Deus vai suprir, Deus vai prover, e você vai jubilar, vai cantar, vai glorificar, e vai dizer: o Senhor falou, o Senhor cumpriu, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Deus vai fazer algo diferente, creia. Mas só depende de você. Se posicione em relação a isso. Sabe, eu quero acreditar que dentro da arca, todos eles conseguiam ter um diálogo saudável. Porque imagina, ficar dentro de uma arca cheia de animais. As águas prevaleceram sobre a face da terra por um período de mais de 150 dias. Difícil. E eles estavam ali dentro, convivendo. Irmãos, aprendam uma coisa: toda convivência gera desgaste. Ponto, não é vírgula. Toda convivência gera desgaste. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, duas culturas diferentes. Cada um vem com suas virtudes, mas vem também com os defeitos. O pacote é completo, o combo é completo. É cabelo, barba e bigode. E a pessoa vem com as virtudes, mas vem com os defeitos. Vem com as palavras doces e açucaradas, mas também vem com aquelas palavras duras. Pastor Edson, Deus me deu um marido, mas esse caboclo, olha, é um caboclo que não gosta de trabalhar. É aquele camarada do pescoço roliço, bom de boca, ruim de serviço.
a pia lá de casa está vazando a torneira, já falei para ele trocar a borrachinha. Passa dia, já tem mais de uma semana, mais de um mês, e está lá, continua pingando, pastor, ele não faz nada, não prega um prego na barra de sabão, é preguiçoso. Irmão, pela preguiça se enfraquece o teto, mas pela frouxidão das mãos a casa passa a ter goteira. O que é que nós temos que fazer? Se posicionar. Tem que fazer alguma coisa? Vamos fazer. Tem que lavar essa casa, tem que... Vai lá, dá uma força, chega junto, participa, bota o ombro para ajudar a carregar o piano. Isso não vai mexer com a nossa masculinidade. Esse dia eu estava saindo da igreja com a minha esposa, aí a minha esposa estava com a bolsa, ela falou, filho, segura a minha bolsa rapidinho, eu botei a bolsa assim no braço, né? Fiquei com a bolsa. Aí o irmão passou, né, que tinha liberdade com a gente, meio engraçadinho, mas quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Aí ele chegou e falou assim, e aí, pastor Edson? Pastor Edson, senhor bananeira que um dia deu cacho, senhor é espiga, hoje o senhor é sabugo. Aí eu falei, cara, eu olhei para ele e falei assim, querido, eu tenho muita convicção do que eu sou. Botei o último prego na tampa do caixão. Eu tenho muita convicção do que eu sou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade? Sabia disso? Tem gente que brinca contigo e você pensa, falando uma benção, você está brincando. Tome muito cuidado com aquele que tem uma língua doce e uma espada na cintura. Tome muito cuidado com aquele que tem uma língua doce e uma espada na cintura. Um dia um avô chegou para o neto e falou, meu filho, não se preocupe com aqueles que te odeiam. Não se preocupe, mas tome muito cuidado com aqueles que fingem te amar. Sabe aquele que joga a pedra, esconde a mão e pergunta quem foi? Nem tudo que reluz é ouro, nem toda água é potável, nem todo verdor espiritual procede do altar. As coisas não são como parecem. Então eu tenho que tomar muito cuidado, por isso que eu tenho que ouvir. Sabe, irmãos, quem não aceita ser aconselhado nunca poderá ser ajudado. Vou repetir, hein? Não está na Bíblia não, se quiser colocar, coloca aí. 1 Edson, capítulo 10, verso 5. Quem não aceita ser aconselhado nunca poderá ser ajudado. O mesmo sol que derrete a cera endurece e petrifica o barro. Ou seja, quando Deus fala comigo, ou eu aceito, acato e recebo e me quebranto, ou endureço a minha cerviz. É por isso que o semeador, quando você vai semear, parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra entre os pedregais. Só germinou que caiu em boa terra. Oxalá que o nosso coração seja uma boa terra, para receber um bom conselho. Na multidão de palavras não falta sabedoria. Ei, Deus quer te orientar, para você ter uma vida diferente. Que você venha perdoar, amar, acolher, abraçar. Porque nós parecemos animais quando brigamos. Parecemos homens quando julgamos, porém parecemos com Deus quando amamos e perdoamos. Amar quem te ama não tem virtude alguma. Quero ver você amar quem não te ama. Aquele teu vizinho lá da macumba que bota o teu nome na boca do saco, já fez um despacho, já levou o teu nome para a cachoeira, já fez toda sorte de pagelância lá contra você, contra a sua família. Você não tem que odiá-lo, você tem que orar por ele, porque se for plano de Deus, um dia ele vai se converter. Aquele teu patrão, que você fala, meu Deus, que patrão terrível, esse caboclo aqui é mais, olha o camarada ruim. Não amaldiçoa, abençoa. Faz a diferença, porque quando tudo se nivela, o que vale é a diferença. Sabe, gente, tudo aquilo que nós passamos, Deus tem um propósito, que não me mata, me fortalece. Então eu tenho que aprender a ouvir, e de preferência ouvir quem tem conteúdo. Se lembra aquela mulher do capítulo 4 de 2 Reis? Ela foi até Eliseu, não foi? Ela foi ouvir um conselho de quem tinha para dar, que mostrou para ela o caminho do milagre. Ela colocou a demanda, os credores estão vindo, vão levar meus filhos. Tu sabe que meu marido temia o Senhor, ele te servia. E ela fez todo ali um preâmbulo, rapidinho. O que ele disse? Declara-me que tu tens em casa. Tua serva não tem nada senão a botija. Entra, vai lá, pega a vasilha não pouca com seus vizinhos, entra lá, fecha tua porta, tu e teus filhos. E ela fez do jeitinho que o profeta mandou. Ela provocou o milagre. Ela poderia ter dito, não, isso é loucura, isso é doideira, isso aí não vira. Ele está meio xarope, esse profeta, mas não, ela obedeceu, e do jeito que ela creu, do jeito que ela confiou, do jeito que ela acreditou, Deus fez. Ela ouviu um bom conselho, então ouça bons conselhos. Agora tome cuidado para quem você empresta teu ouvido. Disse e repito, o barulho externo não pode ser mais alto do que a voz de Deus no meu coração.
Deus falou, se comer do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, vai morrer, disse para Adão e Eva. Aí vem o diabo com a mentira, porque para toda a verdade de Deus vai ter uma mentira paralela do diabo. O diabo vem, por que vocês não comem? Deus falou que o dia que comerem vão morrer. Que nada, Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Preferiram dar ouvido à voz do diabo, do que deixar a voz de Deus de lado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, dê ouvido a bons conselhos de gente que tem Deus na vida. Não fique dando ouvido a conselhos de gente que não tem conselho para dar. Não pegue conselho com quem tem a família destruída, porque ele vai falar, se eu fosse você eu largava, se eu fosse você eu largava de mão, se eu fosse você eu desistia. Ei, não ouça esse tipo de conselho, porque não é de Deus, não é de Deus. Deus tem coisa boa para você. Pastor, está difícil, e quem foi que te disse que seria fácil? Jesus não nos enganou quando nos salvou. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem de reclinar sua cabeça. É isso que vocês querem? Então follow me, please, me siga. Deus, Ele quer fazer isso na minha e na tua vida, mas nós precisamos nos posicionar. Bendito seja o nome do Senhor. Se posicione no teu lar, se posicione no teu emprego, se posicione no meio da tua parentela. Tem gente com olho gordo, tem gente com inveja, tem gente má, que às vezes se aproxima de você. Eu vou pedir para Deus nessa noite, nesse dia, nesse lugar aqui em Caçapava, que Deus te dê discernimento. Deus vai te dar discernimento de espírito, e você vai identificar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que procede do alto, o que procede das trevas. Deus vai fazer coisa grande. Profetiza o que Paulo falou para a igreja de Corinto: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, no verso 14 ele diz: ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e nem podem discerni-las ou interpretá-las, porque elas são discernidas e interpretadas espiritualmente. Aquele que é espiritual, tudo discerne, mas por ninguém ele é discernido. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para Deus te guardar. Eu vou pedir para Deus te livrar de toda alma mal intencionada nessa noite. Deus vai te livrar de toda alma mal intencionada. Ó, profetiza isso para a pessoa que está do seu lado. Ó, Deus está te livrando de toda alma mal intencionada. Deus vai afastar quem está perto, quem é falso, quem muitas das vezes faz o que não deve e disfarça e tenta te ludibriar, te enganar. Deus está te livrando de toda alma mal intencionada. Deus vai afastar quem está perto e vai trazer gente de longe. Deus vai iniciar um novo ciclo, uma nova história. Deus fará algo novo. Eu profetizo nessa noite o novo de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos. Nesta noite Deus está quebrando o laço, está cortando a lança e está queimando os carros no fogo. O projeto do diabo está caindo por terra. Labita, lamaço, rebita, labaxarabacomanhaia. Deus é, Deus é, Deus é. Deus pode, Deus faz e Deus tem. Não desista de crer. Está tudo difícil, mas eu nunca devo declarar que a estrela está morta só porque o céu está nublado. Até porque o céu não vai ficar nublado para sempre. Tudo nessa vida tem início, meio e fim. Tudo. Até a nossa vida. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E sabe o que é maturidade? É quando eu entendo que não é um dia mais, é um dia menos. Cada dia de vida, friamente falando, é um dia menos na minha existência. Cada dia de vida eu me distancio do berço e me aproximo da cova. Por que, pastor Edson? Porque o homem, eu costumo falar isso, tem gente... Um dia eu falei isso numa igreja, a irmã fez isso. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. O que eu disse? O homem é semelhante a um pacote que a parteira pegou e mandou para o coveiro, questão de tempo cheio. Aí a irmã disse: o sangue de Jesus. Pastor, não gostei daquela palavra não, senti um negócio ruim, um arrepio. Senti um arrepio. Eu falei: a senhora tem medo de morrer? Eu falei: com medo ou sem medo a senhora vai. A senhora duvida disso, que a senhora vai? Pastor, eu não quero morrer não. Vai ficar para semente? Porque quando Jesus vier, escute o que eu vou lhe falar. Por isso que eu falo, ame essa palavra, abençoe tua casa, verbaliza coisas boas, aprenda a acolher, amar, abraçar, falar a verdade, ser o mensageiro da verdade, porque Deus com certeza vai te honrar. Porque pode ter certeza, o dia que você descer a tumba fria, o dia que finalizar, game over, tá? Fim do jogo, acabou, finish. Tá igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acabei. Paulo já estava decretada a assinatura dele ser decapitado pelo imperador, e ele falou isso para Timóteo:
Estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7 em diante. Estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, o tempo da minha partida se aproxima. Mas tem um detalhe: combati como combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça está preparada para mim, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todo aquele que amar e guardar a sua vida, ok? Então nós temos essa convicção, amém, igreja? Amém. Então nós não temos que ter medo de morrer. Porque vai acontecer o seguinte: se você morrer antes de Jesus voltar, quando Jesus voltar, você será ressuscitado. Se porventura quando Jesus vier, e olha que a palavra está se cumprindo, de N maneiras, ok? Porque Israel é o relógio de Deus, e está se cumprindo. O que acontece? Se Jesus vier e você estiver vivo, você será transformado. Esse duplo milagre, morto, ressuscitado e vivo transformado, Paulo chama na escatologia bíblica de redenção do corpo. Aí quando eu leio 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 52, Paulo diz assim: será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Aí ele pega e diz assim: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Deus é contigo, Deus é com a tua casa, Deus é com os teus filhos, Deus tem o melhor para a tua filha vai ter um bom casamento, teu filho vai ter um bom casamento, teus netos serão abençoados. Ei, descansa teu coração, descansa o teu coração. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que toda a ansiedade que está tomando conta dos teus dias, tudo aquilo que está te debilitando, te adoecendo, nesta noite está repreendido. Recebe quietude de espírito, recebe paz, recebe alegria, recebe bálsamo do céu. Nesta noite, neste lugar, está vindo o bálsamo de Gileade sobre o nosso coração. Nós estamos sendo consolados, abençoados, abraçados pelo nosso Deus, e a história da nossa vida vai ter um final feliz. E o nome do Senhor será glorificado, 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 glorificado. Por mais que a realidade diga o contrário, Deus ainda é Deus. Habita macita, rabalaba charamanda rabacaia, anabalaba subia. Creia, Deus é contigo, Deus é com a tua família. Deus não erra. Deus não errou quando escolheu você, seu marido e seus filhos. Deus nunca erra o tiro, Deus nunca erra. Deus não erra. Por isso que Jesus falou em João 15,16: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por isso que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9 e 10: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tá? Para que anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que em outro tempo não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então aprenda a descansar o teu coração, aprenda a confiar no Senhor. Você sabia, gente? Estou caminhando para o final, porque o pastor Wilson já deu 2 olhadas para mim, e quem não entende um olhar nunca vai entender uma longa explicação. Aquele olhar: e aí, mano, onde é que desliga? Meu Deus do céu, tomou chá de agulha de vitrola. Uma irmã falou isso para mim um dia. Eu preguei numa igreja, aí eu estava falando bem rápido, porque era muito curto. Aquela irmã bem de idadezinha com coque, ela olhou, acabou o culto, ela: pastor, realmente eu achei tão lindo. Pastor, olhou: ah, pastor, o senhor é tão magrinho, né? O senhor é tão maneirinho. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor estava falando ali com tudo, né? Na quinta marcha, né? O senhor falou muito ligeiro, muito rápido, muita coisa, muita informação. Eu não processei tudo, pastor, eu já estou de idade. Foi muita informação, pastor. E eu falava para Jesus: meu Deus, onde é que desliga? Onde é que desliga? Onde é que desliga? Aí a minha glândula suprarrenal deu um pico de adrenalina, eu sorri, me alegrei, jubilei. Eu falei: querida, desculpa, mas é o meu jeito. A gente fica com responsabilidade, porque falar para o povo de Deus é uma responsabilidade muito grande. Sabe, gente, que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde a família de vocês. Os dias são maus, os tempos são difíceis. Eu sirvo a Jesus desde os meus 7 anos.
Eu estou dentro da Igreja Assembleia de Deus há 55 anos. Isso não me autoriza a morar no céu. Fique muito claro. E já passamos por várias fases. Está aí o pastor Josias, que é nosso amigo, ele, a pastora Dani, a esposa dele. São pessoas muito próximas, somos vizinhos, inclusive. E todos nós já passamos por muitas crises, mas nós somos sobreviventes. Highlanders, eu vou morrer quando cortar a cabeça. Né? Então nós somos sobreviventes, sabe? E como está difícil servir a Cristo. Sabe, irmão, eu sou muito saudosista. Eu sou muito saudosista. Eu me lembro que no passado, a gente não tinha gente com tanta cultura. Eu tinha um professor de escola dominical chamado pastor Zé Pedro. E era assim, nós vai e nós fica. R$10, R$20. Sabe, falava errado, era analfa de pai, perto de mãe. Não tinha cultura nenhuma. Mas quando aquele senhor de idade abria a boca, Deus abriu o céu. Porque Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Quantas vezes na escola dominical nós paramos a aula, ele dando aula, e Jesus batizava com o Espírito Santo, a lágrima descia. Eu sinto muita saudade dessa época, eu peço para vocês. Eu sinto muita saudade. Porque assim, irmão, cada encontro que eu tenho com Deus é igual esse encontro aqui. Cada encontro que a gente tem com Deus, Deus tira algo nosso e coloca algo dele. Uma pequena fé, por mais que eu tenha uma pequena fé, do tamanho do grão de mostarda, mas uma pequena fé leva a minha alma ao céu. Spurgeon falou isso. Uma pequena fé leva a minha alma ao céu. Uma pequena fé vai levar a minha alma ao céu, mas uma grande fé vai trazer o céu até a minha alma. E a gente precisa entender isso. Entregue a tua família na mão do Senhor. Entregue teu filho, tua filha, ore. Porque se Deus não fizer, ninguém faz. O Martin Luther King, ele falou um negócio muito lindo. Ele falou assim, tudo que eu guardei na minha mão, ao longo do tempo eu perdi. Porém, tudo que eu guardei na mão do meu Deus, eu ainda possuo. Por que eu falo isso? Porque os dias que nós vivemos são dias difíceis. Você sai de casa e não sabe se volta. Irmãos, é só notícia ruim. Se você acordar de manhã, ouvir um programa na televisão, irmão, é só notícia ruim, tu passa o dia mal. O que eu estou colocando diante dos meus olhos? E o ser humano guarda muito mais as coisas que vê do que as coisas que ouve. O peixe não morre pela boca, o peixe morre pelos olhos. E os olhos são a janela da alma. Aí Thomas Adams, um escritor americano, falava assim, Satanás, como bom pescador que é, sempre vai usar a isca de acordo com o apetite do peixe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque para Deus guardar a nossa vida. O Rui Barbosa um dia falou um negócio que eu achei interessante. Ele foi profético. Ele falou assim, de tanto eu ver triunfar as nulidades, de tanto eu ver prosperar a desonra, de tanto eu ver crescer a injustiça, de tanto eu ver o poder agigantar-se na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra e sentir vergonha de ser honesto. Parece hoje que quanto mais errado a pessoa for, parece que é melhor, a pessoa se dá bem na vida. Sabe qual é o grande problema do mundo? Sabe o grande problema do mundo? Que os sábios estão cheios de dúvidas e os idiotas estão cheios de certeza. É isso que está acontecendo. Hoje em dia a gente ouve tanta balela, tanta coisa horrível. Por isso que eu falo que Deus venha ungir o teu ouvido, teus olhos, tua vida, tua família, teu lar, tua casa, que fique todo mundo dentro da arca, porque pode chover, pode o mundo estar no pior momento da história, mas vocês estão sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está te guardando. Deus fez tanta coisa no passado, fez ou não fez? Fez, porque agora são 9 horas e 26 minutos, e nós estamos aqui, vocês estão ouvindo um pastor magrinho de óculos falar. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, como família, nós estamos aqui adorando a Deus, nesse exato momento, tem homens traindo suas esposas, tem esposa traindo seus maridos, tem menina sendo deflorada e perdendo a virgindade, tem gente agora fumando um cigarro de maconha, tem gente cheirando um carreirão de cocaína, tem gente agora injetando droga nas veias, e eu me atreveria a dizer que o mundo o mundo se encontra no suicídio coletivo lento. O mau cheiro do pecado está chegando nas narinas de Deus. A situação para ficar ruim precisa melhorar muito. Nós estamos vivendo nesse cenário terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que eu e você, na nossa casa, ainda tem aquilo que teve na casa dos israelitas por ocasião da 10ª praga. O que é? Nos umbrais da porta da nossa casa tem a marca do sangue. Nos umbrais da tua casa tem a marca do sangue. Nos umbrais da tua casa
tem a marca do sangue. Satanás não vai prevalecer. Satanás nessa noite perdeu. Vou falar até você glorificar. Perdeu, Satanás perdeu. Deus é contigo. Deus é com a tua família. Por isso não desista de crer. Porque Deus escreve com a pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com a mão que nunca falha. Deus ainda é Deus na tua vida. Então levanta a cabeça e saiba que a história da tua vida vai ter um final feliz. Eu profetizo a virada de cativeiro. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu profetizo o milagre e libertação dos teus filhos. Eu profetizo prosperidade na tua casa. E vou mais além. Você pode estar vivendo o pior momento financeiro, o pior momento material da tua vida. Pastor, é boleto para um lado, é conta para outra. Pastor, eu estou ganhando X, estou devendo X mais Y. Eu quero te dizer que o Deus que você serve é o Deus da igreja de Filipos, do capítulo 4, versículo 19, quando Paulo diz, e eu profetizo para a tua vida isso hoje, Paulo diz, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é Deus. Ele me autoriza a dizer para você que Ele faz, que Ele pode, que Ele tem, que Ele não mudou. E a tua vitória será macro, será grande, será forte, e o nome dEle será engrandecido. Acredite. Abaracala Machia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos e nos currais não hajam vacas, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Creia, Shabalaiosita, Aragomenaia, Tanasso de Barabachúbria, Levita Arabacaioxaia. Deus ainda é Deus. Provérbios 3:16. Na mão direita de Deus a longura de dias, e na mão esquerda a riqueza e honra. Nós não temos um Deus pobre de marré, pobre de marré desci, como diz o hino da harpa nova. Não, nós temos um Deus que é rico, que é poderoso. Ele pega o pouco e transforma em muito. Profetiza para 2 ou 3 pessoas. Deus tem o poder de pegar o pouco e transformar em muito. Profetiza, Deus tem o poder de pegar o pouco e transformar em muito. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Quer isto para tanto? Já. Isso aqui é o start do milagre. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Quer isto para tanto? Vai. Muita gente vai comer, porque Deus vai multiplicar. Deus é aquele que pega o pouco e transforma em muito. E se Ele quiser, Ele pega o nada e faz tudo. Ele disse, Deus, haja luz e houve luz. Deus é o Deus de milagre. Ele sabe que a tua casa está precisando de um milagre. Por isso não desista de crer. Não desista de crer. Não desista de crer. Não desista de crer. Não desista de confiar. Não desista de entender que Deus é na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Estou muito feliz por estar aqui. Quero agradecer ao pastor Wilson. Agora é para finalizar mesmo aqui. E eu quero agradecer a vocês, porque é muito bom falar para quem gosta de ouvir. Eu não enxuguei gelo. Eu não joguei palavras ao vento. Eu quero acreditar que seu coração é boa terra. A semente penetra, germina, cresce, floresce e frutifica. Aí eu digo, o objetivo foi atingido. Creia que Deus é Deus. Sabe? Eu sempre digo, na vez passada eu falei para os irmãos, orem pela minha vida. Eu sou um paciente oncológico. Deus tem me dado um grande milagre, porque em 2009 eu fui vitimado de câncer. Eu fui vitimado de um problema chamado linfoma não Hodgkin. E eu sou magrinho, tá vendo? Eu até falei para pastor Josias, acho que eu vou de paletó branco e gravata vermelha. Mas eu fiquei com medo de vocês me confundirem com termômetro. Isso é para desopilar o fígado. Então eu sou um paciente oncológico desde 2009. Fiz quimioterapia, radioterapia. Até hoje eu faço quimioterapia oral. Tive 2 reincidivas. Quase morri. Não obstante, eu tive outro problema, muito agudo. Qual foi? Tive que tirar toda a cauda do meu pâncreas. Tive um tumor neuroendócrino tipo 2 na cauda do pâncreas. Tive que tirar toda a cauda do pâncreas. Fiquei na mesa 8 horas, tomei 24 pontos na barriga. E só não parti dessa
dos braços do Senhor, porque Deus ainda queria que eu estivesse aqui hoje com vocês. Né? Deus, Ele... Não tem ninguém insubstituível, sabe, irmãos? O cemitério está lotado de insubstituíveis. Ninguém é insubstituível. Se você não cantar, tu canta. Se você não tocar, tu toca. Se você não pregar, tu prega. Se você não fizer, tu faz. É assim, ninguém é substituível. Eu entendo isso. Então, Deus, por misericórdia, tem me dado vida. E eu estou aqui vivo. E detalhe, tirei toda a cauda do pâncreas e eu tinha uma preocupação. Qual é? Vou me tornar diabético. Porque vai deixar de produzir insulina. A médica falou, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. E eu fiquei tranquilo. E graças a Deus não aconteceu nada de ruim. Eu estou aqui vivo. No final do ano passado, antes de ir lá visitar minha filha, porque eu queria estar lá por ocasião do nascimento do meu neto, eu e minha esposa, eu fiz um exame, fiz uma ressonância e deu um problema no meu pulmão. Do nada. Falei, caramba. Se aí no mundo o camarada fala, rapaz, tu está zicado. Mas eu falei, eu não sou zicado, eu estou abençoado. Né? E aí o que aconteceu? Eu fiz a ressonância, na ressonância deu um problema no meu pulmão, deu tumores espiculados. Todo tumor que é especulado, quem é da área da saúde entende, a possibilidade de ser maligno é de 90%. E eu saí dali com aquela informação, aí fui fazer uma biópsia no pulmão, né? Sentei naquela mesa lá, me deram anestesia local, me enfiaram uma agulha que eu vi Abraão, Isaac, Jacó, toda a galera fazendo, vem Ed, né? Enfim, tiraram o material, mandaram para o patológico, fizeram o imunohistoquímico. Depois de 10 dias saiu o resultado, para a glória do nome do Senhor. O resultado veio, eu estava com a passagem comprada para viajar para estar lá com a nossa filha. E era já quase final do ano. E veio o resultado estava lá. Não tem nenhum indício de malignidade. Aí eu dei um decantalamai misturado com Uber, rodopiei, dei um triplo carpado e um twister e glorifiquei o nome do Senhor. Então assim, Deus cuida. Deus cuida. Tua carne, teus músculos, teus ossos, teus órgãos internos, todos Deus cuida. Ele é o médico dos médicos e pelas suas pisaduras somos sarados. Continua acreditando. Um amigo meu encontrou comigo lá no hospital da aeronáutica e falou, rapaz, eu acho que você deu um golpe para sair da aeronáutica mais cedo. Eu falei, não, o que aconteceu? Rapaz, mas tu está saudável, está sadio, está todo aí. Eu pensei que você estava todo monocochô, troncho, sentindo gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Andando devagarinho, assim, deixa que eu chuto. Não, você está aí, todo sadio e saudável. Eu falei, rapaz, é porque é o Deus que eu sirvo. Desculpa aí. O Deus que eu sirvo é Yahvé, Jeová, que é o Deus do ser conjugado nos 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado eu era, no presente eu sou, no futuro eu serei, diz o Senhor. Ele olha para mim e para você nessa noite e diz, me manifestei no passado, me manifesto no presente e ainda me manifestarei no meio do meu povo. Ele cuida, Ele abençoa, amém? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, tá bom? Orem por nós. O pastor já falou para mim que tem um caldo aí para te tomar, que ele sabe que eu sou magrinho, que se eu falar muito e não comer nada, eu caio por terra. Tem que hidratar o profeta, senão o profeta não aguenta. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu desejo para vocês tudo que tem no céu, menos a minha coroa. Tá bom? Não nasci desse tamanho, né? Então Deus aguarde a vida de vocês, a família de vocês. Orem na casa de vocês, interceda, cante louvores, faça um culto doméstico, coisa que nós fazíamos sempre, né? Precisamos continuar fazendo, os bons costumes devem ser preservados, tá bom? Que Deus abençoe você, que você use menos o smartphone e leia mais a Bíblia, tá bom? Que valorize aquilo que precisa ser valorizado. Aprenda, repita comigo essa frase e com isso eu encerro. Repita na vida, repita para mim essa frase. Tudo na vida vale de acordo com a importância que você dá. Tudo na vida vale pela importância que se dá. Tem muita coisa que você não sabe e Deus vai te ensinar. Einstein dizia, tudo aquilo que o homem ignora para ele não existe, porque o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Deus vai te ensinar muito ainda. Quem aprende a voar tem dificuldade para andar. Sabia disso? Agora eu vou falar uma coisa forte para você não cair da fé. Pássaros que são engaiolados acham que voar é uma doença. Deus quer que você voe. Sabe, Deus quer que você tenha uma nova visão de tudo. Quem pensa pequeno só vai fazer coisa pequena, mas quem pensa grande vai fazer coisa grande. Quem tem pequena luta terá de Deus pequena vitória. Pequena luta, pequena vitória. Agora venhamos e convenhamos. Quem tem grande luta terá de Deus grande vitória, grande vitória, grande vitória, grande vitória, grande vitória.